Atos 2, verso 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, e que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a deste Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, nós estamos lendo um livro de estudo do pastor Alberto Müller, nas quartas-feiras, e na primeira lição que nós fizemos ali, baseado no primeiro livro, no capítulo 1 de Atos, ele nos chamou a atenção para uma coisa, que a gente já tinha colocado isso de outra forma, mas nós poderíamos dizer o seguinte, né? A motivação, a efervescência espiritual, a atividade que ocorria ali na igreja primitiva, né? O que aconteceu naqueles dias, era devido ao quê? Né? Qual o poder propulsor, o que é que dava àquela igreja, né? Não uma efervescência artificial, né, superficial, mas a ação do Espírito, mas o Espírito usando o quê? E uma coisa que nos chama a atenção é que a vida da igreja primitiva, toda a sua atividade estava envolto daquilo que ela pregava, que ela ensinava, né, que ela cultivava, como nós vemos no capítulo, verso 42, que diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Uma coisa que eu tenho aprendido, eu sei que há outras formas de aprender isso, mas que eu tenho aprendido através dos estudos dos catecismos, é que como cada princípio doutrinário tem algo a ver com o dia a dia da igreja, né? Nenhuma doutrina é meramente uma verdade abstrata, mas traz para a igreja, tem a ver com o dia a dia da igreja, tem a ver com o feijão com arroz com a igreja, tem a ver com criação de filhos, tem a ver com relacionamento esposa-esposa, tem a ver relacionamento liderança e liderados. A doutrina permeia tudo isso. E eu vou dizer por quê. Dentre as doutrinas que dava esse fio condutor, essa força à igreja primitiva, estava primeiramente a consciência que o Espírito Santo estava com eles. Ele foi prometido por Jesus Cristo, e no dia certo ele desceu, ele começou uma atuação mais visível, vamos dizer assim, no contexto de igreja. E voltando para 4 ou 5 perguntas do Catecismo de Heidelberg, ele nos dá isso, né, como essas doutrinas do Espírito Santo, da ressurreição, da volta de Cristo aos céus, da promessa dele voltar, é que dava essa força, essa exposição para a igreja, a sua igreja, a missionária. Pegando a pergunta 53, diz o seguinte:
O que você crê sobre o Espírito Santo? Primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Segundo, creio que ele foi dado também a mim para, pela fé, me tornar participante de Cristo e de todos os benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. O Espírito nos une a Cristo. O Espírito nos faz participantes da vitória de Cristo na cruz. E por isso, isso tem a ver, como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Pergunta 45. Pela ressurreição, ele venceu a morte, para nos tornar participantes da justiça dele, que ele conquistou para nós pela sua morte. Segundo, pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma vida nova. Terceiro, a ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa ressurreição gloriosa. Porque Cristo ressuscitou, é que você tem uma nova vida, você é uma nova criação. E esse resultado da ressurreição de Cristo se manifesta no seu dia a dia, na forma como você age, como você escolhe, como você cultiva a sua vida espiritual. Cristo ressuscitou, você foi unido a Ele, e você está ressuscitado, o Espírito mora em você. E isso lembra não só o aqui e agora, mas também o futuro. Porque foi interessante que os discípulos vissem Cristo subindo aos céus. Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra ao céu, que está lá para o nosso benefício, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. A promessa da volta de Cristo, que não tinha acabado ali, que um dia ele iria voltar, também fortalecia a fé dos cristãos ali dessa igreja. Mesmo porque, a próxima pergunta, ele faz que, para nós cristãos, a volta de Cristo não é algo assustador. Não há dúvida, para aqueles que creem em Cristo realmente, aqueles que são habitados pelo Espírito Santo de Deus, não há dúvida, não há um suspense de assim, como é que vai ser? O que é que vai ser de mim? O que é que eu vou ouvir de Jesus naquele dia? Porque sabemos que Ele não virá mais como Salvador, Ele virá como juiz, né? E essa paz, ela deve estar presente aqui e agora, e essa gratidão pela paz deve estar aqui e agora. Nós não precisamos temer o juízo final, nós estamos unidos a Cristo, a vida dele está em nós. E quanto à sua ascensão? Pergunta 49. Ele é nosso advogado no céu diante do Pai, segundo a nossa carne no céu, como garantia segura de que ele é o nosso cabeça, também nos levará para si como membros seus. Terceiro, ele nos enviou o seu Espírito como garantia pelo poder de que buscamos as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e não as que são aqui da terra. Nessa pergunta sobre a questão da ascensão de Cristo, primeiro, a sua ascensão, assim, foi a olhos humanos, o clímax da sua vitória. Ele veio, ele deu a sua vida, ele sofreu, ele vence o pecado, a morte, o diabo, e volta para os céus para ser recebido de uma forma gloriosa, antecipando a nossa ida, antecipando também a nossa glorificação. E isso deve estar presente no nosso pensamento, no dia a dia. Ele está sentado à mão direita de Deus. Pergunta 51. Que benefício tem para nós esta glória de Cristo como o nosso cabeça? Pelo seu Espírito, Ele derrama sobre nós, seus membros, os dons celestiais. Segundo, pelo seu poder, Ele nos defende e preserva de todos os inimigos. E aqui, eu gostaria de entrar na doutrina que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, né? Nós falamos sobre a presença do Espírito Santo, a ressurreição de Cristo, a sua ascensão aos céus. Cristo está sentado à direita do Pai, Ele vai voltar. Isso nos conduz, deve nos conduzir à santificação. Mas ele diz assim que enquanto isso não acontece, Ele está como o nosso advogado, Ele está julgando a nossa causa, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso supremo sacerdote, ali constantemente mediando, né, e sabendo das nossas fraquezas. E o que eu queria compartilhar de forma mais enfática é que no verso 36 que nós lemos, do Atos 2 diz, né, esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí nós vamos para a pergunta 45, do Catecismo Maior, quando diz, como Cristo exerce o ofício de rei? Cristo, Ele exerce 3 encargos permanentes.
ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. E todos esses ofícios têm tudo a ver com o dia a dia da igreja, né? O que são esses ofícios, né? São essas funções que Cristo exerce, que não são os seus títulos, são as suas funções. Quanto ao seu ofício de Cristo, como é que esse ofício se manifesta na igreja, né? Esse ofício real, ele como Rei Supremo, como é que isso acontece no dia a dia da igreja? Porque é muito fácil nós declararmos, Cristo é o Senhor, Ele manda no mundo, né? Ele é soberano, o que é uma realidade, né? E quando eu estava lendo isso, eu lembrei, louvando a Deus, porque mais ou menos há uns 25 anos atrás, né, ou mais, não sei, não tinha celular, né, porque senão teria muitas imagens aí de Cláudio e muitos outros gritando no meio da rua, chique, 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 pertence ao Jesus, né? E com o tempo passando, vendo que aquilo não tinha validade nenhuma, porque muitas vezes a gente gritava e nem sempre Jesus Cristo está realmente sendo o Senhor de nossas vidas no dia a dia, né? Então, voltando, como é que na prática esse ofício real de Cristo acontece? Primeiro, pelo chamado de Cristo. Cristo usa a igreja, Cristo ordena a igreja que chame as pessoas para o seu reino, que anuncie que Ele é o príncipe, que Ele é o governador, né? E que o mesmo Deus que salva, um dia julgará também severamente aqueles que o rejeitam. Mas como o reinado de Cristo acontece dentro da igreja, né? Isso é importante, porque muitas vezes nós temos um certo entusiasmo em falar sobre o reinado de Cristo de uma forma generalizada, né? Ele reinando sobre tudo, o que é uma realidade, são principados e potestades. Mas no ramo-ramo, no dia a dia da igreja, como é que acontece esse reinado de Cristo? A primeira coisa é o seguinte: Cristo reina quando Ele indicou, como Ele ordenou, que fossem estabelecidos ofícios de profetas, ofícios de profetas, evangelistas, de mestres, de apóstolos, que mais? De dons de cura, de socorro, de governo e variedade. Ou seja, assim, o governo de Cristo na igreja acontece pela forma como a liderança exerce os seus ofícios. Como os presbíteros, como os pastores, como cada pessoa tem essa consciência que assim como Deus colocou Adão no Éden para ser o seu vice-regente, para governar, né, para subjugar, para dominar, depois da queda, Cristo ordenou, né? Nós vemos isso, Paulo falando em Efésios, ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, porque é através desses ofícios, dessas vocações, que o reino de Deus vai tomando forma dentro da igreja, para que ela possa manifestar esse reino fora da igreja, né? Então isso nos lembra como é importante esse relacionamento, essa percepção de quem lidera e de quem é liderado, né? Porque muitas vezes nós vemos pessoas que têm um relacionamento ou uma atitude em relação à liderança de uma forma muito frouxa, né? Ela está lá, ela toma conta da vida dela, eu tomo conta da minha, né? E não percebemos que esse descaso em relação à liderança ou descaso como lideramos, nós estamos de certa forma comprometendo a manifestação do ofício de Cristo como rei na igreja, né? Isso é importante. E através desses ofícios de profetas, de pastores, de mestres, ele estabeleceu censuras, ele governa a igreja visível, né? Mediante essa estrutura, o senhorio de Jesus, o seu papel como juiz, de julgador, né, está sendo acontecendo através do uso dos mestres, dos líderes, como eles ensinam, como eles aplicam e como eles cobram da igreja uma resposta a esse ensino que é dado, tirado da palavra, né? Isso tem a ver com o reino de Cristo. Ele estabeleceu censuras e castigos também. Como o rei, ele proporciona ao seu povo as censuras da disciplina da igreja. Nós vemos isso em Mateus 18, quando diz: e se ele não os atender, dizei à igreja, considero como gentio e publicano. Em verdade vos digo que todo o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligado na terra terá sido desligado no céu. Os irmãos compreendam, através do uso das disciplinas eclesiásticas, né,
o reino de Deus tem que se manifestar por esse zelo, né? A forma como é ensinada, a forma como é aplicada, né? Porque senão nós nos tornamos igual aquele povo de Israel que saiu do Egito, né? Que havia alguns que não eram povo de Deus, descendente de Abraão, e que trouxe complicações tremendas, fora a teimosia, né, do próprio povo de Deus também ali presente. Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 5, diz o seguinte: em nome do Senhor Jesus, reunindo vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, né? Qual a razão de uma palavra tão forte de Paulo, dado à igreja de Corinto e à igreja de hoje, né? Para que aquele obstinado, aquela pessoa que se recusava a receber a disciplina, fosse entregue a Satanás. Mas ele diz o seguinte: pelo poder de Jesus, nosso Senhor. Esse senhorio aqui revelando o quê? Cristo como rei, como supremo, como aquele que governa a igreja, né? Por que eu estou detalhando isso, irmãos? É porque às vezes, como eu falei assim, nós temos uma ideia do reino de Cristo maravilhosa, mas sempre lá fora, né? Cristo subjugando os espíritos maus, que é uma realidade, mas a base, a infraestrutura do reino de Deus aqui na terra está acontecendo dentro da igreja, né? Com essa percepção desse governo de Cristo, como ele governa o seu povo. É Cristo como rei que ordena que a igreja proclame a graça salvadora aos seus eleitos. A igreja, na dependência do Espírito, na obediência ao Espírito, vai proclamando essa boa nova salvação e anunciando também as consequências que terá aquele que se rejeitar a aceitar o seu convite. Cristo como rei, ele promete recompensa à obediência do seu povo. Por sua providência, tanto agora como no dia do juízo, pelo seu poder, disciplinando a sua igreja, limpando os seus pecados, pela sua disciplina providencial na vida presente. Ou seja, essa ação de Cristo como rei, purificando, disciplinando a igreja, né, através dos oficiais, para que ela possa chegar o mais perfeita possível, né, como resultado desse trabalho, dessa preparação do reino de Cristo aqui na terra. Assim como ele recompensa a obediência abençoando, ele também recompensa as obediências com o seu castigo. Cristo também reina quando ele preserva e sustenta os eleitos em todos os seus sofrimentos e tentações. Isso aqui é algo tremendo, porque o texto nos diz que nós jamais seremos arrastados por problemas acima das nossas capacidades. Em Isaías 63 diz o seguinte: em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou, por seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, o tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Uma referência a Jesus, como ele foi, assim, consolado, sustentado pelo Espírito. Há pouco nós estávamos falando ali na igreja, né, na devocional, sobre a obra da Trindade, né, como as pessoas da Trindade, vamos dizer assim, se cuidam, no sentido como elas se glorificam, né? E o Espírito Santo, Deus, assim como ele sustentou Jesus, ele foi enviado à igreja para sustentar a igreja na sua luta contra o pecado e também contra os problemas que acontecem no dia a dia. Antes de falarmos sobre o seu governo universal, eu gostaria de contar, né, uma experiência rápida, que aconteceu comigo há um tempo atrás, nessa aplicação desse senhorio de Cristo na vida individual, na vida do dia a dia dos cristãos. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, nós fomos procurados, né, por um jovem senhor, e pelo seu semblante, né, ele estava arrasado, né, a gente via muito debilitado fisicamente, emocionalmente, e ele se senta e diz assim: Cláudio, minha vida não tem mais sentido, né? E é claro que pela vivência que a gente tem, você não vai mais se impressionar, né, como cristão, um outro cristão dizer que a vida não tem mais sentido, né? Eu disse: olha, meu amigo, é o seguinte, primeiro, de que sentido você fala de vida, né? Assim, porque o sentido da vida do cristão
ele já foi estabelecido por Deus, né? Nós não precisamos buscar um sentido da vida. A primeira pergunta do breve catecismo diz que o fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus, né? Ele perde o sentido quando ele se esquece disso. Por que ele foi salvo, né? E conversando com ele, não duvidando da sua conversão, né? Mas eu indaguei o seguinte, né? Você se lembra como foi o processo? Quando foi o momento em que você sentiu necessidade, né, de confessar Jesus como seu Salvador e como seu Senhor? Ele, sim, foi lá na minha adolescência, eu tinha mais ou menos 14, 15 anos e tal, e eu senti realmente, né, que precisava, né, fazer essa confissão. Eu precisava de Jesus, né? E eu disse, e depois dessa confissão, né, como foi que o senhorio de Cristo aconteceu na sua vida, né? E aí, assim, perto de nós estávamos conversando, né, tinha um exemplar do breve catecismo, e eu abri lá na pergunta 26, que diz o seguinte: como exerce Cristo as funções de rei? A resposta: Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Vou repetir aqui: Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. E eu comecei a falar para ele o seguinte: como aconteceu esse senhorio de Cristo na sua vida, né? Porque a resposta diz o seguinte: Cristo sujeita-nos a si mesmo. Primeiramente, nós somos sujeitados a Cristo quando nós confessamos Ele como Senhor da nossa vida, né? Mas a gente sabe que essa sujeição, ela é um ato soberano do Espírito Santo de Deus, mas também é um acontecimento em que conscientemente nós estamos buscando o Espírito Santo para que Ele nos capacite a nos subjugar dia a dia, né, ao senhorio de Cristo. Ele nos governa, Ele nos protege, tanto dos nossos inimigos, como dos inimigos da igreja como um todo. E nem sempre nós atentamos, quando falamos de inimigos, que o pior inimigo que nós temos não é o diabo nem o mundo, é o meu coração, né? A salvação começa nessa transformação do nosso coração, quando o Espírito Santo de Deus, na sua onipotência, subjuga a dureza, a obstinação, né? a loucura espiritual que todos nós estávamos quando não tínhamos Cristo como Senhor. Voltando à experiência daquele jovem, o que a gente percebia é que o estado dele, né, de derrota, de falta de sentido de vida que ele achava que não tinha mais, né, era uma consequência de sucessivas escolhas que eram feitas, né, de uma forma muito egoísta, né? Aquilo que eu quero, aquilo que eu planejo, aquilo que eu proponho para a minha vida, aquilo que eu sei que é ser bem sucedido, né? E você percebia a diferença, que aquilo que ele se propunha, aquilo que ele lutava, aquilo que ele buscava, ele não estava manifestando uma subjugação a Jesus Cristo, ele estava subjugado ao seu próprio ego, à sua própria vontade, né? Eu não vou duvidar da sua conversão, isso é Ele e Deus, mas a verdade é que nós sabemos, é que quando nós como cristãos, pessoalmente como indivíduos, como família, como igreja, né, como congregação, quando nós não nos submetemos ao reinado de Cristo, quando nós não deixamos que Ele nos governe, as consequências vêm, né? Os desastres acontecem, mas nem sempre as pessoas querem reconhecer, né, que muita coisa acontece pela rebeldia do Filho de Deus em relação ao reinado de Cristo, né? E aí vem uma coisa que, mesmo não tendo muito conhecimento, mas assim, às vezes o estrago, né, quando há uma mistura entre a psiquiatria, né, e o cristianismo, quando algumas pessoas são diagnosticadas, né, com algumas doenças, e elas se agarram com unhas e dentes a esses diagnósticos, né, porque eu sou assim, porque eu sinto assim, mas quando elas são diagnosticadas pela palavra, há uma dificuldade imensa de acatar esse diagnóstico. Os irmãos entendem a diferença? Ou seja, assim, a capacidade que mesmo aqueles que têm realmente um problema psiquiátrico, elas são pecadoras,
E elas são responsáveis de Deus pelos seus atos, que elas são conscientes, né? E que mesmo aqueles que são doentes, não há um atenuante em relação aos seus pecados. Elas precisam confessar seus pecados a Deus. Eu falo isso porque assim, nessa pessoa que eu estava conversando, né, pelo fato de ter já passado por alguns médicos, né, a ênfase era sempre nos possíveis diagnósticos, né, e a gente pedindo a graça dele, mas isso aqui a Bíblia chama pecado, isso aqui é obstinação, isso aqui é incredulidade, né, isso aqui é indiferença, né, e por mais que a gente mostrasse que o resultado daquela situação era um resultado dessa negação, dessa rejeição do senhorio de Cristo, né, é sempre mais fácil usarmos uma desculpa, né, para uma possível doença, para uma criação, para alguém que não tem autoestima, para alguém que foi rejeitado, e aí vai uma série de diagnósticos que só faz atrapalhar realmente essa manifestação do senhorio de Cristo na vida das pessoas. A resposta diz que Cristo subjuga os nossos e os seus inimigos ao seu poder, né? Mas sabemos que essa subjugação, ela não acontece de uma forma mágica, de uma forma automática. É necessário, né, que a cada dia nós estejamos abrindo nossas bocas e assim, Cristo é Senhor da minha vida. Ele é rei do universo, né? Mas ele tem que reinar na minha vida, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nos meus desejos, nas minhas decisões, né? E como isso é importante, meus irmãos, a igreja, né, aplicar o senhorio de Cristo nela como um todo, né, mas eu acho que de uma forma específica também na vida dos jovens, porque mais tarde, quando você olha para trás, né, você percebe o estrago que nós fizemos com a nossa vida, porque durante algum tempo nós fingimos ser servos de Jesus Cristo, quando na verdade éramos servos da nossa própria vontade, da nossa ambição e do nosso querer, e o estrago vem. Mas nós não queríamos encerrar essa palavra, né, falando sobre essa subjugação dos inimigos, de uma forma negativa, porque assim como o Espírito Santo estava presente na vida da igreja primitiva, né, lembrando, Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, né, e voltando àquilo que nós lemos, quais são as implicações para essa ressurreição de Cristo na vida da igreja? Ele diz: pelo seu poder, nós também somos citados para uma vida nova. Essa ressurreição nos garante que um dia também nós receberemos uma ressurreição gloriosa. Mas aí temos que lembrar o seguinte, que há a ressurreição presente. Nós aqui agora, como novas criaturas, quando nós pecamos, quando nós obedecemos, quando nós afrontamos o senhorio de Cristo, em qualquer aspecto da nossa vida, seja como individualmente, como filhos, como esposo, como esposas, como líderes, né? Nós nos dirigimos ao Senhor de nossas vidas para pedir perdão, porque Ele é Senhor. A sua ressurreição garante a nossa nova criação. A sua ressurreição garante a presença do Deus Espírito Santo nos nossos corações, nos capacitando a nos arrepender e nos levando ao arrependimento. Esse Espírito nos lembra também que a nossa vida aqui é passageira, e que assim como Ele subiu aos céus, e que agora lá nos céus, Ele continua derramando, através do Espírito Santo, através do uso das autoridades competentes, os benefícios necessários, a orientação necessária para que o seu reinado aconteça na igreja, né? Eu gosto de ser específico, porque às vezes assim, na igreja, parece aquela coisa assim aleatória, né? Assim, é o reinado na igreja como um todo, na vida dos indivíduos, na vida dos lares, porque é interessante sermos entusiasmados em proclamar o Evangelho lá fora, e é uma ordem, nós temos esse dever, né? Cristo como rei ordenou, né, que a sua vitória sobre o pecado, a morte do diabo fosse anunciada, né? E também as implicações daqueles que rejeitam, mas o dia a dia da igreja é isso, né? Viver a manifestação de uma nova vida, debaixo da obediência do Espírito, olhando para Cristo como Senhor nossas vidas. Também nos lembra, né, que Ele como nosso advogado, Ele nos defende continuamente, Ele está sempre para interceder por nós, né? É interessante como às vezes a carne
E o diabo, às vezes, ele trabalha para que nós, como povo de Deus, esqueçamos a nossa filiação, né? Por mais séria, por mais prolongada que seja a nossa desobediência ao senhorio de Cristo, no dia que o Espírito Santo nos convence, nos restaura em nós essa concepção, essa compreensão, essa consciência que Cristo é o nosso Rei. Ele, a exemplo do pai do filho pródigo, ele nos recebe, ele nos abraça, né? Tomás Vassos fala que o reino de Cristo é um reino de amor, né? É um reino que superabunda, né? O amor do Pai manifestando no Filho, aplicado pelo Espírito, mas só quem consegue desfrutar, perceber, né, a grandiosidade desse amor, desse perdão, dessa paciência, são aqueles que reconhecem e que pedem perdão e dizem: Pai, eu pequei, eu não estou sendo obediente a Ti, né? O Teu senhorio na minha vida tem sido falho por culpa, né, da minha ingratidão, por culpa da minha obstinação. Por que é tão importante, irmãos, estamos relembrando algo que já sabemos a respeito do senhorio de Cristo? Porque não há um campo neutro, não há um reino neutro, né? Ou estamos debaixo do senhorio de Cristo, do seu reinado, ou os homens estão debaixo do senhorio do próprio diabo. A própria palavra diz isso, né? Nós, como cristãos, sabemos que o diabo ele não tem domínio sobre nós, absoluto. O mundo não deveria ter domínio sobre nós, mas nós percebemos, né, a nossa luta. Quem trabalha com jovens, adolescentes e às vezes até com senhores e casais, né, que a influência dos princípios do mundo, a forma como o mundo, de uma forma sutil, né, vai dizendo para a igreja: não precisa ser assim, não precisa ser radical, né? Eu não preciso agir assim, eu não preciso me vestir assim, né? Eu não acho que para ser crente tem que ser assim. Nós não temos que achar nada, nós temos que voltar para a palavra, né? Nós temos que louvar a Deus, porque Ele nos conduz de volta, nos lembra, nos socorre, nos convence, e está sempre disposto a renovar essa aliança, esse pacto que foi feito um dia conosco, quando Cristo se tornou Senhor de nossas vidas. Eu particularmente tenho uma admiração de todas as doutrinas, né, pelos ofícios de Cristo, porque como eu falei assim, cada doutrina do Espírito Santo, da ressurreição, da volta de Cristo, dele estar sentado ao lado do Pai, governando tudo, isso tem a ver com o seu dia a dia. Não são princípios e verdades meramente para encher linguiça, é algo que tem muito a ver com a forma como você vive o seu cristianismo. E que Deus, pela sua graça, nos conduza, né, a uma consciência maior, e também a uma gratidão maior, e também a pedir ao Espírito Santo que subjugue o nosso coração, subjugue a nossa obstinação, subjugue a nossa rebeldia, subjugue as mentiras do meu coração, o engano dos meus desejos, né? E como temos que orar pelos nossos jovens, adolescentes, né, que aparentemente são os mais frágeis, mas muitas vezes nós encontramos adultos também rebeldes, obstinados, né, tentando fazer uma divisão entre o senhorio de Cristo e o meu senhorio, né, o reino de Cristo e o meu reino, né? E às vezes, quando as consequências vêm, nós não podemos atribuir isso ao diabo, nem a isso, nem aquilo. Nós temos que dizer o seguinte: foi a minha rebeldia, né? Foi a minha obstinação. Eu esqueci que Cristo é o Senhor da minha vida, e que Ele conseguiu isso através do seu sangue derramado na cruz, quando Ele subiu no Calvário e levou sobre si a nossa ira, a nossa maldição, a inimizade que havia entre nós e Deus. Ele nos trouxe para o seu reino. E voltando ao texto, quando Pedro diz, né, sejam certos, pois, que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E isso acontece cada vez que a igreja proclama esse evangelho e alguém é convencido. Isso acontece cada vez que a igreja conscientemente, né, com atitudes e com palavras, confessa: Jesus Cristo é Senhor de nossas vidas, para a glória de Deus Pai.